Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser o racismo no futebol e no esporte. Para participar do programa, temos a presença de dois convidados. O professor Selby, de 82 anos, ex-atleta do atletismo, ex-presidente da federação, emérito da federação aqui do Rio de Janeiro, professor universitário, e também temos a presença do Marcelo Carvalho, que é formado em administração, possui MBA em gestão de empresas e é do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Professor Selby, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Arena é sempre uma obrigação, principalmente num tema igual a esse. Estamos presentes. Ok, Selby. Marcelo Carvalho, pela primeira vez, participa com a gente aqui no Arena Esportiva. Também agradeço a sua presença aqui na TV Alerj. Olá, Rui. Olá, Selby. Prazer estar com vocês na Arena Esportiva. E vamos falar desse tema que é tão caro para nós e tão importante para a sociedade. Com certeza. Bem, o racismo está presente no futebol e, diria, no esporte em geral. Não só aqui no Brasil, mas, infelizmente, no mundo inteiro. E eu queria conversar, abrir o tema do programa com o professor Selby, porque ele é ex-atleta, ex-presidente da Federação de Atletismo, é professor universitário. E depois também vou falar sobre o tema com o Marcelo Carvalho, formado em administração, possui MBA em gestão empresarial e também faz um trabalho a respeito do racismo no futebol. Professor Selby, o racismo não é só aqui no Brasil, ele está no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, vamos falar desse tema aqui em nosso país, em função da cultura, em função de anos e anos, daquilo que todos nós já aprendemos na escola, da escravidão, do colonialismo, da era colonial do Brasil, do Império. Eu queria que você falasse a respeito desse tema. O tema é de suma importância, principalmente neste momento, mais uma vez, infelizmente, em que o mundo se coloca nessa grande discussão. A questão do Brasil é uma questão velada. Na realidade, o racismo existe, está aí a todo momento, não só no esporte, não só no futebol, não só nas modalidades esportivas, mas na cultura brasileira. Na realidade, a população que tem mais de 53%, quase 55% da população negra, e mais ainda, a população mesclada, quer dizer, a grande diferença, né? E Freire já falava lá, muito lá atrás, quanto à importância disso, não é valorizada. Então, acredito que esse tema é muitíssimo importante e que deve ser debatido e explorado em todos os sentidos. Marcelo Carvalho, você que está em Porto Alegre, né, vive na capital do Rio Grande do Sul, na capital gaúcha, criou o Observatório de Discriminação Racial. Eu pergunto a você, qual é a finalidade do observatório e o que você pode falar desse tema? Bom, o Observatório ele nasce em 2014 com o objetivo de monitorar e acompanhar os casos de racismo no futebol brasileiro. 2014 foi o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo, e naquele começo de ano houveram os casos de racismo com Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca, que chamaram muito a atenção da mídia no Brasil e do mundo inteiro, né? Afinal de contas, o Brasil sempre se vendeu com o falso mito da democracia racial. E aí, naquele momento, o Brasil foi tentar apagar o incêndio, né? Poxa, está acontecendo os casos de racismo, o que a gente vai fazer? E aí, muito levado pelo debate do momento, eu fui pesquisar sobre os casos de racismo no futebol. E aí eu não encontrei um espaço onde houvesse as informações dos casos e os seus desdobramentos. Então, o Observatório nasce com o objetivo de monitorar, acompanhar e divulgar esses casos de racismo. Porque, como bem colocou o professor Selby, nós não vivemos numa sociedade onde casos de racismo são fatos isolados. Eles acontecem de forma muito recorrente. E aí o Observatório quis trazer esses números para a sociedade e, principalmente, a gente quis mostrar como a justiça desportiva trabalha com esses casos. De 2014 para cá, a gente ampliou um pouco, né? Hoje o Observatório monitora todas as formas de preconceito em todos os esportes brasileiros, mas claro que o enfoque maior ainda é sobre racismo no futebol.
Selby, você é ex-atleta do atletismo brasileiro, ex-presidente da federação, é formado em educação física e também em economia. Tem mestrado em bioética na Argentina, pós-graduado em educação especial e treinamento esportivo na Alemanha. Eu pergunto a você, essa sua vasta experiência como ex-atleta, como dirigente e como professor universitário, você chegou a enfrentar racismo quando era atleta? Ou quando foi Quando também era, dirigente? quando era atleta, não. Eu mantenho ainda essa postura, porque o racismo é velado no Brasil. Como muito bem falou o Marcelo, a cultura europeia traz para cá o mesmo ranço, né, de discriminação em que nós, negros, temos a impossibilidade de pensar, de trabalhar, de cultuar novas propostas. Então, é sempre subserviente, sempre num ponto mais no segundo degrau. Então, a luta continua, a luta não desapareceu porque eu deixei de ser atleta, porque eu sou professor universitário, porque eu tenho mestrado e outros doutorados. É simples verificar quantos são os dirigentes negros de todas as federações do Brasil, não só no futebol, e o Marcelo conhece muito bem isso, mas também de todas as outras modalidades. Quantos são os reitores negros no Brasil? Quantos são os cientistas negros no Brasil? Isso não quer dizer que não existam. E todos eles lutam em muito, com uma diferença muito grande de oportunidade, para chegar nesses locais. Então, mesmo com toda a formação, nós continuamos sendo discriminados. Marcelo, é isso mesmo que disse o professor Selby? A colocação do professor é perfeita, né? Nós vivemos num país onde 56% da população é negra, mas infelizmente, se nós olharmos uma fotografia dos espaços de poder e de comando no Brasil, nós temos uma pouca presença de homens e mulheres negras. O mesmo futebol, que sempre foi vendido como um espaço muito democrático, se nós analisarmos o futebol fora das quatro linhas, dentro dos clubes no Brasil, a gente não tem essa presença de negros. E se nós analisarmos o futebol, a maioria das pessoas que trabalham no futebol, como diretores, treinadores, são ex-atletas. E aí fica sempre essa mesma pergunta: por que as pessoas negras não estão ocupando esses espaços? E muitas delas já têm todas as qualificações possíveis para estar nesse espaço. Então, aquela primeira informação que sempre foi vendida, que meritocracia se alcança a todos os espaços, ela não é verdadeira. E isso a gente consegue analisar se sairmos do futebol, quando a gente coloca negros e brancos com a mesma formação acadêmica, a gente ainda vai encontrar negros com um salário menor. Então, a cor da pele ainda é um fator que difere posições profissionais no Brasil, e a gente precisa discutir isso. A gente não pode simplesmente interditar o diálogo e o debate dizendo que se uma pessoa negra se qualificar, ela vai ocupar aquele espaço. Isso não é uma verdade. Então, a gente precisa, né? Por isso é tão importante estarmos aqui hoje, por isso é tão importante vocês abrirem esse espaço para que a gente consiga dialogar com a sociedade e mostrar, né? Vamos analisar o recorte do futebol, o recorte do esporte, onde estão os ex-atletas negros, não só do futebol, como de diversos esportes, né, onde a presença negra é muito grande, onde estão esses ex-atletas. Aqui no Rio de Janeiro, e diria na história do Brasil e no mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi pioneiro no combate ao racismo. Na década de 20, o ex-presidente Prestes era um industrial riquíssimo, um dos homens mais ricos do Brasil. Ele decidiu romper com a então Federação Metropolitana, hoje atual Federação Estadual do Rio de Janeiro de Futebol, a FERJ. Por quê? Ele decidiu fazer com que o Vasco saísse da liga liderada pelo Fluminense, Flamengo, Botafogo, Bangu, América, que não aceitavam a ideia dele de que o Vasco tivesse atletas negros, brancos, pobres e operários. Ele disse: eu saio da liga. E aí, o Vasco da Gama, de forma honrada, foi para a segunda divisão, mas voltou depois dentro de campo. E o Vasco foi reconhecido a nível não só do Brasil e a nível mundial. Tanto que o Vasco tem a camisa preta, a camisa negra, em homenagem
a camisa negra a esses atletas. E no estádio de São Januário, nos muros que circundam ali o estádio de São Januário, e eu fiz essa matéria à época, quando eu estava na Band, no esporte da Rede Bandeirantes de televisão, na gestão do Roberto Dinamite, ex-presidente do clube, se eu não me engano, foi na segunda gestão dele. Acho que foi na segunda gestão do Roberto. Ali foram colocadas as mãos negras, em homenagem aos atletas negros que o Vasco teve até aquela época da matéria. Então, seu Bi e Marcelo Carvalho, eu queria falar também dessa história do Vasco, que é uma história reconhecidamente, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, por combater o racismo já na década de 20. E aí, seu Bi? Realmente, eu tenho o prazer, né, e tive o prazer de vivenciar os muros e a pista do Vasco da Gama, onde diversas vezes o Troféu Brasil foi realizado e os grandes atletas brasileiros do atletismo, inclusive, iniciaram no Vasco da Gama. É importante o que você traz, Rui, para essa discussão, porque não só estamos falando da raça e da cor, das dificuldades, dos grandes obstáculos para a pessoa negra, mas como diversos outros segmentos de minoria, né? E eu posso falar hoje do quilombo PCD, que é quilombo da pessoa negra, né? Então, que também são discriminados, são colocados afora. E verificamos também a questão das mulheres, a diferenciação aí, Marcelo, no futebol, essa grande discriminação com as mulheres no futebol, que não têm as mesmas oportunidades, quer dizer, tentam chegar com todas as glórias possíveis que vem trazendo, e chega na hora da remuneração, a remuneração diferenciada. Então, eu acho que é um movimento social. Eu acho que esse movimento negro traz para a sociedade, e Rui, você tem toda a glória dessa possibilidade de discussão aqui, eu e Marcelo, eu tenho certeza que o Marcelo está concordando com isso, para fazer com que a sociedade faça uma grande reflexão. Somos todos iguais, então temos que ter todas as oportunidades iguais, e não essa diferenciação velada, que é fazer com que a população negra, o negro de uma maneira geral, seja colocado sempre em segundo plano, quando ele constrói, quando ele participa, quando ele está presente e quando ele é altamente capaz, e nós temos certeza disso. Com certeza. Marcelo Carvalho, essa história do Vasco, que deu o pontapé inicial aqui no Rio de Janeiro e repercutiu no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na década de 20, com a criação da camisa negra e aquela decisão do presidente Prestes, um cara riquíssimo, industrial à época, e disse assim, o Vasco sai da Liga Metropolitana, os meus atletas são negros, brancos pobres e operários. Eu queria que você falasse sobre esse exemplo. Esse exemplo do Vasco foi muito importante para a gente mudar o futebol brasileiro, né? Porque depois de 23, o futebol ainda continua discutindo a presença dos negros, ainda continua discutindo o amadorismo, né? O chamado amadorismo marrom da época, e aí o que força que em 1933 o futebol passe a ser profissional e permita a inclusão de jogadores negros. Então, o Vasco da Gama foi muito importante para essa mudança de comportamento de um futebol que era extremamente racista e elitista, né? Porque, afinal de contas, ele não aceitava negros e brancos pobres, então ele era racista e elitista, mas isso sempre, como disse o professor Selby, sempre da forma velada. A gente não vai encontrar no Brasil ou na própria liga uma determinação proibindo homens negros de jogar futebol. A gente vai encontrar diversas limitações, aonde a gente vai ver que essas limitações elas caíam sempre sobre o ombro das pessoas negras, né? Então, é muito importante que a gente busque essa história para mostrar para as pessoas que o racismo no Brasil sempre ocorreu de forma velada, até mesmo no futebol. E também é importante a gente mostrar para a sociedade que, a partir da inclusão de atletas negros, o futebol não passa a ser um espaço democrático racialmente. Ele continua tendo muitos casos de racismo e continua limitando espaços negros, né? Então é importante a gente lembrar que a maioria dos clubes no Brasil, o Rio de Janeiro não é diferente disso, ele sempre foi administrado por mesmas famílias que vão se revezando no poder. Então, quando a gente fala de falta de homens negros nesses espaços e mulheres negras, nós estamos falando de espaços que são muitas vezes por convite.
Clube de futebol não é igual uma empresa. Você não coloca lá um currículo para uma vaga de trabalho. Você, muitas vezes, é convidado por um presidente, por um diretor, a fazer parte de um quadro, né? E, muitas vezes, esses convites são políticos. Por isso é tão importante a gente vir aqui e falar que essa falta de diversidade no futebol, ela só vai acabar a partir do entendimento de presidentes, de diretores, de presidentes de clubes e de federações, que precisam entender que a falta de diversidade ela é prejudicial para o futebol. Primeiro, a gente não coloca pessoas negras nesses espaços. Segundo, sem a presença de pessoas negras, nós não conseguimos discutir o racismo como a gente deveria. Afinal de contas, quem está discutindo o racismo, quem está discutindo campanhas de combate, mesmo leis, não são pessoas negras. E aí a gente corre o risco de errar a mão quando a gente pensar uma campanha. A FIFA, em 2019, pensou um código de conduta que, no papel, ele é maravilhoso. Afinal de contas, ele permite encerrar um jogo por conta de atos racistas. Mas a FIFA não pensou que ela precisava treinar os árbitros para identificar casos de racismo. A FIFA não pensou que, você imagina, um jogo no Maracanã entre Flamengo e Fluminense, uma das torcidas tem um cântico racista. Você imagina um árbitro terminar uma partida dessas e depois ele circular pelo Rio de Janeiro? Não tem como. Então, volto a dizer, é preciso que as entidades e que clubes convidem, né, façam a presença das pessoas negras dentro desses espaços para que a gente, de fato, consiga discutir de forma mais contundente o racismo. Na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar com o professor Selby e também com o Marcelo Carvalho para tratarmos deste assunto do racismo. Já já a gente volta.